Olá pessoal, tudo bem? Saudações dançantes, eu sou a Lê Fê e vim hoje falar com vocês um pouquinho sobre como o ATS mudou a minha vida. Então pessoal, tem alguns anos que eu comecei a estudar o ATS, eu já fazia a Tribal Fusion, mas eu sempre estudei o ATS de uma maneira um tanto secundária ou até informal. Porque eu tinha professores que tinham como base o ATS, então eles passavam alguns passos do ATS para que a gente pudesse ter uma base bem legal, uma postura bem legal no nosso Tribal Fusion. E no decorrer do tempo eu fui conhecendo um pouquinho mais do que era o ATS, fui me apaixonando e fui criando essa meta na vida aí de poder um dia dançar o ATS. Embora eu ficasse um pouquinho preocupada, porque eu sempre tive dificuldade com instrumento musical. E o ATS, ele tem o snooze, que são aqueles símbolos que a gente bate nos dedos, e isso me assustava um pouco. Mas mesmo assim, eu nunca desisti de tentar dançar o ATS. Em 2019, eu formalizei os meus estudos como professor Guigo Alves, e durante um bom tempo nós ficamos estudando, eu comecei a aprender exatamente quais eram as senhas, que a princípio era uma das coisas também que me assustava, porque os passos eram relativamente fáceis para mim, com prática eu conseguia, melhorar eles, mas as senhas, isso não entrava muito bem na minha cabeça. E aí, nesse período de estudo, tudo começou a ficar muito mais claro para mim, e aquilo foi fazendo com que eu pegasse um pouquinho mais de gosto pela dança. Chegou 2020 e com o ano de 2020 chegou a nossa querida pandemia, tá? Que desestabilizou todo mundo, fez com que muita gente desistisse da dança. Isso fora os problemas pessoais, os problemas financeiros. Realmente, a pandemia mexeu com a vida de todo mundo e não seria diferente no meio da dança, tanto com os professores quanto com a gente que é aluna, e estuda aí há muito tempo. Eu tentei não me deixar desanimar. No período que eu tive, esse estudo presencial que eu peguei mais firme, o ATS, eu aprendi o snooze, o que me ajudou muito, que foi esse período de pré-pandemia. E eu tentei praticar um pouquinho durante a pandemia, mas era muito estranho, porque o ATS, ele é uma dança coletiva, e eu sentia falta disso. E nesse período, em que a gente ficou aí todo mundo isolado de todo mundo, eu tentei praticar a dança da forma como eu pude. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu criei o projeto Fusão na Quarentena, que é um projeto bimestral, que a gente produz vídeos, tanto eu quanto as minhas amigas, a gente faz aí o que eu costumo brincar que é um bem bolado, e dançamos juntas de forma online, com temáticas diferentes aí no decorrer do ano. Isso foi me ajudando bastante e eu ainda fui sentindo muita falta de praticar o ATS por conta dessa necessidade de coletivo. O ATS, ele precisa daquele contato presencial com outras pessoas, O ATS não tem uma raiz individual. E por conta disso, eu me sentia até distanciar do ATS, mas sempre com aquele quentinho do coração de que um dia eu vou dançar realmente presencialmente o ATS. Aí, em 2022, eu recebi um convite de uma amiga minha para dançar no grupo, E fiquei muito feliz com o convite na hora e recusei, Justamente pela insegurança de, poxa, eu já fiz alguns flows na aula, pré-pandemia, mas estou aí num período bem grande, sem praticar com outras pessoas, acho que eu não vou dar conta. Embora eu não tenha deixado de estudar os passos, de sempre me preocupar em fazer os passos da melhor forma possível, olhando postura e tudo mais. Eis que eu dormi com aquilo na minha cabeça, recusei o convite, mas fiquei com aquilo lá bem pesado, do tipo, por que eu recusei? E aí, no dia seguinte, eu mudei de opinião, conversei com a minha amiga e falei, olha, eu tô morrendo de vontade, mas eu não sei exatamente como eu vou fazer, porque eu não sei se eu vou ser legal pra vocês no grupo, porque eu tô um tempo sem praticar, enfim. Mas elas, tanto a minha amiga quanto, a outra pessoa do grupo, a princípio, hoje minha amiga, mas me receberam super bem. Nós conversamos sobre os módulos, sobre aquilo que eu já tinha, sobre o meu vocabulário no ATS, e fizemos um ensaio, assim, de treino, fluiu super bem, e desde então
eu não saí mais do grupo, estou lá até hoje. Para quem conhece, é o Rainbow Tribe ATS. Baseado nessa historinha meio corriqueira, eu queria falar para vocês o que o ATS mudou na minha vida. Tanto pré-pandemia quanto pós-pandemia. Ou pré-pandemia, quando eu realmente peguei os estudos de forma mais direta, quando eu realmente passei a estudar efetivamente o ATS, o que era, porque era, quando eu aprendi SNUGES, e quando passou a pandemia, que foi o período que realmente eu coloquei isso em prática, né? O ATS para mim sempre foi uma incógnita, porque eu sempre pensava que eu não ia conseguir dar conta, né? Como sempre a gente tem essas dificuldades, mas foi bem interessante porque o ATS fez com que eu pensasse mais ainda no meu coletivo. O ATS tem isso, tá? Embora pareça que eu estou aqui falando coisas óbvias do ATS, né? Então eu tô falando como isso me ajudou tanto no ATS quanto no Tribal Fusion. E a partir de então, a gente começou a ensaiar, começamos, né, a praticar, eu comecei a aprender, né, mesmo não entrando no grupo para ter aulas. Na verdade, eu entrei no grupo para praticar e me apresentar, e como estudante de dança, a gente precisa estar sempre estudando, reestudando, repetindo, errando, acertando, repetindo o erro para aprender, e isso fez com que eu pesquisasse mais, voltasse aos meus estudos formais de ATS, né, fazer aula e tudo mais, e começamos a dançar, e em 2022 isso foi realmente um sucesso. Rainbow Tribe tem sido um sucesso, e quando eu digo um sucesso, eu não digo só exatamente de ser algo popular, mas de trazer uma satisfação coletiva muito grande. Quando eu digo satisfação coletiva, eu digo no sentido em que cada pessoa compõe um grupo, em que cada uma tem um papel fundamental, onde todas se respeitam, onde todas entendem as suas limitações, as suas dificuldades, se apoiam e procuram não ir além do que cada uma consegue. Tudo é um momento, né? É um passo de cada vez, e isso tem sido assim muito importante para mim, né? Por que também fora do ATS? Por que isso também me ajudou no Tribal Fusion? Falando tecnicamente de movimentos, o ATS, desde lá de trás, né, quando eu já tinha aulas com os meus professores em relação ao Tribal Fusion, que eu já tinha uma base do ATS, eu já sentia isso, hoje eu sinto mais. O ATS ele é uma dança de improviso coordenado, como vocês sabem, então existem passos pré-existentes, e esses passos, eles são improvisados na hora. Como eles são improvisados, Alessandra? Existem senhas, então todos os passos têm senhas que dão a entender para as colegas que estão seguindo a líder quais passos serão os próximos, né? Então tem um passo A que ele vai ter uma senha, seja uma viradinha de cabeça, seja uma postura um pouquinho mais inclinada, enfim, ele tem uma senha em que as amigas que estão seguindo a líder vão saber, ela vai fazer tal coisa, e aí a gente consegue seguir. Esse é o improviso coordenado, tá? Não é uma coreografia. Então, ATS, né, falando no meu grupo exatamente, a gente faz exatamente, pelo menos a gente vai tentando, né, fazer exatamente com o objetivo que o ATS foi criado. E isso fez com que eu improvisasse melhor nos meus solos, improvisasse melhor nos meus vídeos, de uma forma um pouco mais segura. Ainda tenho dificuldade, porque dificuldade a gente sempre vai ter, né? Não é só a questão de técnica. Cada vez que a gente vai se apresentar, as emoções, elas estão afloradas de uma forma diferente. O nosso emocional nunca está igual. Então, cada apresentação é uma emoção diferente, né? E o pré-apresentação também conta muito para que a gente improvise, né? Melhor ou nem tão bem assim. Então, tem esses detalhes aí que sempre estarão presentes nas nossas apresentações. Porém, o ATS ele me permitiu entender o meu corpo em si, a contagem do tempo da música, ele continua me ensinando. Eu ainda não sou fluente nos 3 módulos do ATS, né? Eu
digamos que eu danço entre os 3 módulos, né? Principalmente o 1 e um pouco do 2, né? Mas é muito importante essa contagem do tempo no ATS, essa leitura da música. Isso realmente tem sido um acréscimo bem grande para mim na parte técnica, né? Na parte de apresentação. E também tem a questão do improviso na hora que tudo dá errado, né? O fato de rompa assim, né? Mexe aqui, mexe ali, segue o fluxo. Então, isso também me ajudou bastante. Quanto à questão, assim, digamos, mais emocional, mais social e tudo mais, o ATS reforçou toda a ideia que eu já tinha e que talvez eu não tivesse tão clara na minha cabeça, que é a questão do coletivo, o quanto é importante a gente respeitar o tempo do outro que está dançando com a gente, né? Se a gente se coloca, se a gente se anseia muito pelo movimento que o outro está fazendo, a gente tira um pouco do espaço do outro. E o ATS, com a prática, me ajudou muito a respeitar mais ainda isso e ver o quanto é importante a gente olhar o outro e se olhar, né? Um exemplo disso é quando a gente está dançando ATS, cada uma tem um ritmo, mesmo que tenha, né, os repertórios lentos e os rápidos. Às vezes, a liderança que a gente, né, está seguindo é uma liderança que faz tudo de uma forma muito rápida. E a gente aprende, né, ao seguir, a acelerar naquele nível. Quando, às vezes, há uma liderança que faz os movimentos de uma forma um pouco mais cautelosa, isso também faz com que a gente aprenda a desacelerar, a gente aprenda a respeitar o tempo da música, o tempo do nosso corpo, o tempo do corpo da líder e o tempo dos movimentos em si, né? Os movimentos, eles precisam ser bem desenhados e a gente procura sempre que possível fazer isso da melhor forma. Nem sempre sai como a gente gostaria, isso faz parte, mas todo erro é aprendizado. E o ATS, além de tudo isso, me traz muito alegria no sentido do coletivo, por conta dessa, digamos, necessidade de interação, de uma interação respeitosa, de uma interação pausada, em que cada uma precisa esperar o tempo da outra, a liderança da outra, né? Sempre pensando na outra, né? A liderança vai lá, né, começa a dançar, mas ela tem que pensar que o movimento que ela está fazendo precisa ser feito num tempo legal para que as outras possam seguir, que nada seja muito rápido, que faça com que elas não consigam acompanhar e que não seja muito lento ao ponto de se perder o movimento, né? Então, o ATS me fez pensar coisas que muitas vezes no Tribal Fusion, que é o caso, às vezes eu estar dançando sozinha, eu não consigo pensar, porque ainda estamos num período em que, por mais que, né, tenhamos passado aí dessa reclusão, dessa quarentena doida, a gente ainda não tá com todas as aulas, com todos os eventos 100% presenciais, né? A gente ainda tá vendo aí muita gente mesmo, uma galera bem grande, que tá fazendo somente aula online, que é o meu caso também. Então, a interação com outras pessoas no Tribal Fusion, para mim, por exemplo, tem sido muito mais restrita. Os projetos de Tribal Fusion têm sido muito mais restritos, né? Por N fatores. Às vezes, como a gente não tem aulas mais presenciais, eu e a maioria, talvez, das minhas amigas, isso faz com que a gente faça tudo muito de forma online ou de forma individual. Os próprios estudos são de forma individual. Então, eu não tenho esse olhar tão aguçado quanto eu tenho quando eu pratico o ATS, certo? Presencialmente. E aí, o ATS tem me trazido muito esse olhar para o outro, o olhar do tempo do outro, e me faz olhar os projetos, a dança em si, com um outro, digamos, uma outra pegada, né? Quanto às técnicas, é importante frisar que você não precisa, digamos assim, ter o ATS para dançar o Tribal Fusion, certo? Então isso
é bem importante de se falar. Porém, particularmente, para quem sempre me pergunta, sim, eu acho muito legal ter o ATS como base. Isso ajuda muito a gente fusionar, né? Então, a gente pega um passo X do ATS, tipo um Battle Turner da vida, enfim, um Camille Walking, a gente pega esse passo e a gente já tá com ele internalizado no corpo por conta da prática do ATS, que quando a gente vai dançar o Tribal Fusion, dá um branco, qualquer coisa, a gente pega aquele passo do ATS e quebra ele no meio, faz ele de uma velocidade diferente, faz ele para uma direção diferente, ou inverso, isso ajuda muito na hora de dançar, tanto improviso quanto não, até na hora de coreografar é muito legal. E uma outra coisa também que eu incentivo, né, as colegas a dançarem o ATS para ajudar na base do Tribal Fusion, que é a postura de corpo, postura de braço, toda a postura dos movimentos, né? O fato da gente ter aquele ar de flamenco faz muita diferença no Tribal Fusion. Então, para quem aí tem interesse, né, nunca fez, vale a pena estudar, mesmo que às vezes não tenha interesse de dançar com snooze, nem tenha, só tem interesse de aprender os movimentos, vale muito a pena, né? Todo conhecimento, ele é muito importante e ele é de acréscimo para nossa dança. Enfim, e é isso, gente. Eu acho que tanto o ATS como o Tribal Fusion, eles podem trazer, claro, muitos benefícios, né, pra gente, mas eu percebi, né, meu depoimento hoje, meu testemunho hoje, é que realmente o ATS e o Tribal Fusion, andando juntos, eles trazem uma dança bem mais consciente, seja improviso, seja coreografado. Ele traz uma consciência de mundo, uma consciência corporal, uma consciência social dentro da dança bem legal. Porque independente se a gente vai dançar sozinho ou não, a gente começa a olhar o coletivo. Quando eu digo coletivo, isso pode ser tanto as pessoas com quem a gente dança, né, como até o público. A gente passa a olhar isso de uma outra forma, né? O ATS proporciona grandes coisas, tanto no sentido técnico quanto no sentido visual, posturas de movimentos, principalmente do repertório lento, em que a gente mexe muito marcadamente os braços, né, por exemplo. Então isso faz com que a gente comece a perceber, um passo após o outro, o quanto o ATS pode sim acrescer a nossa dança. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Esse foi um breve depoimento, né? Porque sempre me perguntam qual a diferença do ATS, o que isso me ajudou, né? Sempre que eu tento falar muito bem da dança. Então, se você tem interesse em começar ATS, vai fundo, é muito interessante. Talvez a princípio você se sinta um pouco, né, com dificuldade, mas com certeza você vai ser fisgada. Sem contar que o fato de dançar com outras pessoas, depois que você começa a ficar um pouquinho fluente, que você já começa lá no módulo 1, que você começa a esboçar o snooze, quando você vê aquela mulherada toda dançando com você, batendo o snooze, girando aquela saia, a sensação é realmente indescritível. É muito, muito, muito emocionante. Eu espero que um dia você possa dançar ATS comigo. É isso aí, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece de dar um like aqui e ativar o sininho, tá bom? Até o próximo vídeo!